Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Eu estou aqui convalescendo do minha segunda infecção de corona. Essa foi bastante suave em relação à primeira, a primeira foi bastante forte, mas enfim, já estou bem e amanhã já estamos normal, trabalhando normalmente. E hoje estou fazendo essa live daqui de casa e meu objetivo hoje seria falar sobre o congresso que nós íamos participar, a Silvana e eu íamos participar lá em Natal, congresso sobre neurociência aplicada, mas infelizmente não pudemos ir porque num dia antes de a gente embarcar eu positivei no teste de Covid, então ficamos de molho. Enfim, no congresso nós fizemos pelo Zoom, num telão, e eu vou resgatar essa nossa apresentação, que como foi feito pelo Zoom, está gravado aqui no meu computador, eu vou editar, depois vou disponibilizar. E a palestra que nós fizemos foram duas palestras muito importantes, mostrando o uso do biofeedback na parte da reabilitação cognitiva, dos aspectos cognitivos, enfim, da neuroplasticidade. Eu vou então fazer essa edição, depois eu coloco no YouTube e vou informar vocês, quem tiver interesse pode acessar daí. Bom, a live de hoje vai ser exatamente sobre os efeitos de longa duração do Covid, do pós-Covid. É um assunto que está muito forte na mídia, porque todo mundo estava achando que assim que passasse a infecção, a vida volta ao normal. Mas pelo jeito nós temos muitos efeitos colaterais que permanecem ao longo do tempo. Por quanto tempo ainda não se sabe muito bem. Eu peguei aqui um artigo como introdução, depois nós vamos falar do artigo de hoje mesmo, que é muito interessante. Talvez a live de hoje se estenda um pouco mais, mas é muito rico em informações, o que eu vou trazer para vocês. Eu acho que todo mundo deveria saber essas informações. Muitas pessoas nos perguntavam, e o CardioEmotion pode ser utilizado na Covid, na pós-Covid? E esse trabalho que nós vamos falar hoje é exatamente sobre isso. Então, voltando ao artigo que é assinado por Drauzio Varela, ele fala que estudos revelam que 10 a 30% dos pacientes que tiveram Covid-19 enfrentam os sintomas da Covid de longa duração. Estou lendo aqui na tela do computador para a gente não trazer informações erradas. Qualquer pessoa infectada pelo vírus pode evoluir com sintomas de longa duração, ainda que a fase aguda tenha sido relativamente benigna, sem necessidade de cuidados médicos especiais. Ou seja, mesmo as pessoas que não forem internadas, né, independente da idade, elas podem carregar isso que se chama da Covid de longa duração. E lá ele publica os 50 sintomas mais comuns relatados ao Survivor Corps, que é uma revista especializada nisso, e fala que é muito extensa essa lista, traz 50 sintomas mais comuns. Por ordem de frequência são os seguintes: fadigas, dores no corpo, fôlego curto ou dificuldade para respirar, dificuldade para concentrar a atenção, incapacidade para praticar atividade física, dor de cabeça, dificuldade para dormir, ansiedade, problemas de memória, tontura, sensação de opressão no peito, tosse, dores nas juntas, dor de garganta, palpitações, diarreia, sudorese noturna, perda parcial ou total do olfato, taquicardia, febre ou calafrios, queda de cabelo. Eu acho que para mim sim, faz sentido.
queda de cabelo, visão embaraçada, congestão nasal, depressão, neuropatia nos pés e mãos, perda parcial, olhos secos, náuseas, vômitos, ganho de peso, sensação de ouvido entupido, câimbras nas pernas, tremores, pontos brilhantes no campo visual, sede constante e vermelhidão na pele, que são os rachas, sensação de choque no trajeto dos nervos. Olha, a sensação de choque no trajeto dos nervos. Dor súbita no tórax, zumbido nos ouvidos, confusão mental, contrações musculares involuntárias e irritabilidade. Então, nós falamos dos 50 mais frequentes relatados no Covid de longo prazo. Ou seja, da onde vem isso? Da onde vem essas sequelas todas? Uma das possibilidades que eu tenho estudado é que são aquelas proteínas de spike. Spike são aquelas ponteiras que tem no vírus, que faz a ligação nas células. Embora seja destruído o RNA, mas muitas dessas proteínas continuam circulantes e elas causam inflamação. Conforme elas causam inflamação, todo o sistema nosso, que ela vai através do sangue, então começam a aparecer essas sequelas. Bom, o artigo de hoje é um artigo extremamente importante, muito importante mesmo. Viridiana, Palaez, Hernandes e companhia, e colegas, né? Distúrbios da variabilidade da frequência cardíaca e tratamento de biofeedback de HRV em sobreviventes de Covid-19. Em sobreviventes, olha o termo que eles usam. Isso está publicado no Journal of Cardiology Practice, volume 21, em 2021, saiu agora em setembro. Então faz há 3, 4 meses atrás que foi publicado. Então é extremamente recente esse artigo e talvez seja um dos mais importantes que eu vi até agora sobre essa parte do Covid, né? Esse pessoal, essa Viridiana e colegas, são do Serviço de Cardiologia do Instituto Nacional de Enfermidades Respiratórias Ismael Cosilo Villegas, da cidade do México. Foi feita lá no México, né? E foi publicada lá na Europa, no Journal of Cardiology Practice. Bom, eu vou fazer primeiro o resumo e em seguida eu entro com o artigo completo. Muito bem, no resumo fala o seguinte: as sequelas observadas em sobreviventes do Covid-19, especialmente em sistemas cardiovasculares e autônomos, estão relacionados aos danos sistêmicos. Ou seja, o sistema nervoso autônomo, que são sistemas autônomos, né? Sistema nervoso autônomo. Então, essas sequelas estão relacionadas basicamente ao sistema cardiovascular e o sistema nervoso autônomo, ou seja, tudo. O sistema nervoso autônomo comanda toda a nossa fisiologia automática, né? Avaliação da função autonômica ou autônoma, utilizando a variabilidade da frequência cardíaca, permite uma avaliação não invasiva. Então, dependendo do equipamento que você use de HRV, você pode fazer tanto uma avaliação somente ou uma avaliação e treinamento. Na realidade, ele só é um equipamento de biofeedback se você conseguir, com o auxílio desse equipamento, fazer mudanças volitivas na tua fisiologia, ou seja, você mudar por conta própria a tua fisiologia. Então não é só você medir, mas você tem que medir e alterar de uma forma consciente. Lembrando que o CardioEmotion pode fazer os dois, tanto ele pode medir, como pode também treinar para melhorar. Também possibilita a tentativa de um tratamento não invasivo, como o biofeedback de HRV. Então, quando ela fala do HRV, é variabilidade da frequência cardíaca, é Heart Rate Variability. Como esse termo HRV está muito comum na literatura científica, eu estou mantendo por coerência, né? Então ele fala que tratamentos não invasivos usando o biofeedback de HRV. Essa técnica tem se demonstrado altamente eficaz no tratamento de alterações autônomas em pacientes com diversas doenças crônicas. No entanto,
Embora o uso bem-sucedido do biofeedback de HRV tenha sido observado em outras populações com condições semelhantes e tenha proporcionado melhores planos multidisciplinares de tratamento ou prevenção, ela não tem sido explorada em pacientes em recuperação do Covid-19. Como essa doença é muito recente, né? Então a gente não encontra quase literatura falando de como é que você pode utilizar o biofeedback na recuperação do Covid-19, o Covid de longo prazo, né? Por isso que eu falo que esse artigo é muito importante, que a quantidade de pessoas que foram atingidas pelo Covid é enorme. E o número de pessoas sequeladas é enorme também. Então, o CardioMotion apresenta-se como uma ferramenta muito importante nesse momento. Resultado. Os resultados desse estudo comprovam que o treinamento de biofeedback do HRV consegue melhorar o funcionamento autônomo e gerar uma melhor regulação simpático-vagal e cardiovascular. Ou seja, o treinamento com CardioMotion, o biofeedback de HRV, proporciona melhor regulação do sistema nervoso autônomo e da parte cardiovascular. E ele fala aqui a regulação simpático-vagal do nervo vago, que a gente já falou muito sobre o nervo vago. Mas lembrando que o nervo vago é o nervo que faz a ligação o 10º par de nervo craniano, que sai aqui de trás da região da nuca, aqui para cima, né? E ele tem uma parte que sobe para o rosto, mas uma parte desce para o corpo. Ele organiza toda a parte interna nossa, incluindo o intestino. Bom, introdução. Aqui tem uns números que eu achei meio esquisito, em todo caso, falar assim, que a doença originada pelo vírus SARS-CoV-2 infectou cerca de 24 mil milhões de pessoas, daí 24 bilhões de pessoas. Eu fico pensando, se no planeta tem 7,5 bilhões, só se as pessoas forem infectadas em média 3 vezes. Enfim, eu não vou discutir esse número porque está aqui no artigo. Em todo o mundo, causando cerca de 524 milhões de mortes. Então, mais uma vez, se eu pegar 524 milhões em 7 bilhões, dá um número muito alto de mortes, enfim. Além disso, um grande número de comorbidades e complicações persistem após a recuperação em pacientes hospitalizados. Os sobreviventes do Covid-19 apresentam sequelas diversas, sendo as mais destacadas incluir disfunções pulmonar, doença crônica e limitações físicas, bem como alterações neurológicas, psicológicas e cognitivas. Pulmão, doença crônica, limitação física, alterações neurológicas, psicológicas, cognitiva, em tudo? Sim, em tudo. Variabilidade da frequência cardíaca como um meio viável para avaliar a função autônoma. Então ele vai discorrer um pouquinho do uso da técnica de HRV para que você possa avaliar como o sistema nervoso autônomo está funcionando. Observou-se que os pacientes afetados pelo Covid-19 apresentam hiperatividade simpática, que gera aumento na produção e liberação de citocinas, que são os agentes inflamatórios. Então, o nosso sistema nervoso devia estar, ou todo devia estar em equilíbrio, simpático, parasimpático em equilíbrio. Nesse caso, ele fala que existe uma hiperatividade simpática, então o simpático está superativo. Lembrando, então, que o que é o simpático parasimpático? O simpático, ele ativa todas as nossas funções cardiovasculares, internas, no fim. E o parasimpático é quando desacelera, como se fosse o acelerador e o breque de um carro. O simpático seria o acelerador e o parasimpático seria o breque. E é necessário fazer esse equilíbrio. Nesse caso que ele fala que o Covid-19 ele faz uma hiperatividade simpática, ou seja, você mete o pé no fundo do acelerador e vamos que vamos. E aí você já sabe quais são as consequências disso. Um carro desgovernado sem breque, acelerado. Não pode dar certo, né? Essas proteínas desencadeiam grandes distúrbios no sistema respiratório,
mas também pode afetar o sistema cardiovascular. Então, essas citocinas que são liberadas podem ter causar grande problema na nossa respiração, no nosso sistema respiratório e também no cardiovascular. Esse dano continua após a alta do hospital. Olha só, hein? Mesmo depois que a pessoa teve alta no hospital, continua produzindo citocina com dano no sistema respiratório e dano no sistema cardiovascular. Além disso, os sobreviventes também manifestam alterações periféricas de desequilíbrio no cérebro e no sistema autônomo. Então, é que explica por que as pessoas têm problema de concentração, resgatar memória, né? Esses incluem a função vagal e outros elementos dos sistemas que, juntamente com outras alterações bioquímicas, geram maior desautonomia. Então, a definição de desautonomia designa doenças que afetam o sistema nervoso autônomo, responsável pelo comando das ações automáticas sem que haja interferência do paciente. Então, o sistema nervoso autônomo ele trabalha sozinho, nós não precisamos estar preocupados com ele, no sentido de que, como é que está meu coração, como é que está meu fígado, como é que está meu rim, como está minha pressão arterial, né? Isso, ele cuida disso, incluindo o movimento dos intestinos, né? Além disso, o impacto sistêmico em outros órgãos e tecidos aumenta o risco de piora da saúde e uma recuperação menos completa. Um método não invasivo de avaliação da função autônoma é o uso de biomarcadores, como a variabilidade da frequência cardíaca, HRV. Então, a HRV é um biomarcador que está associado às alterações dos estados de relaxamento e estresse dos indivíduos. É o equilíbrio simpático-parasimpático, é o acelerador e o breque, é esse equilíbrio. Esse equilíbrio é dado pela medição da variabilidade da frequência cardíaca. Por isso que o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, ele trabalha nesse nível, no nível do equilíbrio do sistema nervoso autônomo, da medição e no equilíbrio, se você tiver o módulo de treinamento no biofeedback, senão ele só marca. Esse biomarcador reflete a interação dos sistemas respiratório, cardiovascular e neurológico. Poxa! Então, quer dizer que o HRV, como biomarcador, ele reflete a interação dos sistemas respiratórios, cardiovascular e neurológico. Foi exatamente nessa base que eu fiz a apresentação no congresso, em que eu falei desses sistemas que são modulados pelo sistema nervoso autônomo e também pela neocórtex, na córtex pré-frontal. Depois vocês podem ver com mais detalhe isso. Sua avaliação não está associada apenas a diferentes aspectos da função autônoma, mas também com aspectos da saúde cardiovascular e neurológica. A variabilidade da frequência cardíaca é definida como a variação do tempo que decorre entre intervalos de 2 batimentos consecutivos em milissegundos. Quando o organismo enfrenta diversas situações, o HRV é condicionado ao processo respiratório de inspiração e expiração e depende da modulação autônoma, ou seja, depende da atividade do sistema nervoso autônomo. Uma análise do HRV é uma ferramenta eficaz, rápida e não invasiva para avaliar a resposta autônoma de forma quantitativa. Exatamente, você coloca o sensor no dedo, em 5 minutos tem a resposta, sem ter qualquer tipo de uso de medicamentos, nada. Simplesmente a pessoa senta, coloca o sensor, espera 5 minutos, sai o resultado. A análise do HRV é uma ferramenta eficaz, rápida, não invasiva, para avaliar as respostas autônomas de forma quantitativa. Existem diferentes métodos para análise dos dados. A mais comum é a análise de espectro de energia de densidade, ou espectro de potência, também conhecida como análise espectral. Bom, essa parte de análise espectral, como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma live só sobre isso. E essa análise espectral encontra-se no CardioEmotion HRV, é o novo produto que nós estamos lançando agora no mês que vem. Então, nesse CardioEmotion HRV, traz não só análise espectral, que é a análise da frequência, o domínio da frequência, mas também o domínio do tempo.
Ele é bastante completo. Bom, o Covid-19 e suas sequelas psicofisiológicas. Pacientes hospitalizados com infecções por SARS-CoV-2 que apresentam diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. Quando que existe essa diminuição da variabilidade? Quando existe um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Diminuição do HRV, particularmente no domínio da alta frequência, ou seja, você tem uma baixa atividade do nervo vago. Então, existe esse desequilíbrio, uma diminuição nessa região do nervo vago. E tem encontrado diagnósticos piores. Então, conforme você vai deprimindo a atividade desse nervo vago, que é o 10º par do nervo craniano, ele desce pelo pescoço bilateral e inerva o coração e artérias e veias, então, a parte hormonal nossa, também a parte imunológica, ele tem uma ação sobre o corpo todo. Então, se ele está deprimido, se ele está em processo de falência, vamos falar assim, logicamente todo o corpo entra nesse processo de falência, né? Vale ressaltar que com a desautonomia, o estresse fisiológico e psicológico e as adaptações geradas pelo período viral agudo são comuns nos distúrbios psicológicos. Observou-se que sobreviventes de diversos tipos de infecções por coronavírus apresentam sintomas relacionados a diversas doenças mentais como ansiedade, depressão, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno obsessivo-compulsivo durante o período de recuperação ou até 50 meses depois. 50 meses depois. É impressionante, né? Então, aqui agora a gente entende bem por que está tendo esse problema todo de ansiedade na população, de depressão, pânico. Embora atualmente haja pouca pesquisa com foco nos efeitos psicológicos específicos para os sobreviventes do Covid-19, tem sido relatado que há uma alta prevalência de sintomas associados à ansiedade, insônia, depressão, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo. Essas alterações são resultado da inter-relação entre o sistema nervoso e o imunológico, que, em conjunto com o estresse psicológico gerado pela doença, pode induzir sintomas psiquiátricos durante a recuperação. Então a gente vê aqui que o sistema imunológico é afetado também. O HRV, ou seja, a variabilidade da frequência cardíaca, tem sido associado a diferentes aspectos da saúde. É um preditor de mortalidade e morbidade em muitas condições. A gente sabe que quando a pessoa tem uma variabilidade muito baixa, ela pode ser um preditor de, inclusive, infarto agudo do miocárdio, né? Se a pessoa já teve um infarto e continua com a baixa variabilidade, ela tem uma alta probabilidade de ter um segundo infarto depois de 6 meses. Por exemplo, em pacientes com doença cardiorrespiratória, devido à alteração em resposta como a frequência cardíaca e a incapacidade de respirar corretamente, o HRV é frequentemente diminuído e associado a uma maior taxa de mortalidade. Além disso, o HRV também é um fator envolvido na saúde mental. Algumas alterações psicológicas, como ansiedade e depressão, prejudicam a modulação do sistema nervoso autônomo e fazem com que esse biomarcador diminua. Então, quando a pessoa tem uma baixa variabilidade na frequência cardíaca, quando a pessoa usa o CardioEmotion, o Home, e durante um processo de uma avaliação inicial, ela tem uma nota baixa. A nota baixa significa um baixo equilíbrio do sistema nervoso autônomo. É isso que ele está falando aqui. Que a modulação do sistema nervoso está prejudicada. Então, no CardioEmotion Home, nós fizemos um modo que ele já me dá uma resposta muito intuitiva, uma nota de 0 a 10. Quanto mais perto de 0 está, pior está o sistema nervoso autônomo da pessoa. Quanto mais perto de 10 está, mais equilibrado está.
Então, o objetivo do Cardiomotion Home é exatamente fazer o que fala aqui esse artigo, equilibrar o sistema nervoso autônomo para que vá contra todos esses desequilíbrios que nós temos visto aqui. Por exemplo, pacientes com desequilíbrio cardiovasculares que apresentam sintomas associados à ansiedade também apresentam os menores níveis de HRV em comparação com pacientes com a mesma doença sem ansiedade. Então, nós temos nas outras lives nossas, no Minutos Terapêuticos, nós temos demonstrado outros artigos científicos falando sobre o uso na hipertensão, o uso para problemas de asma, na insônia, que mais, no estresse pós-traumático, e tem uma série de material, é só vocês acessarem lá que vocês vão ver a quantidade. E um dos fatores mais importantes é a ansiedade e depressão. Nós fizemos um levantamento entre 2010 a 2020, encontramos um levantamento na literatura científica, encontramos mais de 90 artigos científicos falando do uso do biofeedback para ansiedade com e sem depressão e ansiedade com outras comorbidades. Então é muito importante isso que nós estamos trazendo hoje, porque fecha todo esse panorama, né? As alterações autônomas geradas pela doença crônica ou infecciosa também manifestam efeitos no sistema nervoso central, devido ao desequilíbrio simpático vagal. Então ele está trazendo aqui justificativa de por que existem tantas sequelas de formas tão diferenciadas, porque comprometem diversos sistemas nossos. Isso tem consequências como o comprometimento cognitivo, que tende a se intensificar quando as disfunções cardiovasculares e autônomas coexistem. Quando você tem, então, um problema cardiovascular, quando você tem um problema do sistema nervoso autônomo, você pode ter um comprometimento cognitivo. Por essa razão, indivíduos com baixos níveis de HRV têm tido os piores resultados em avaliações neuropsicológicas, especialmente envolvendo atenção e memória. Isso é a área da doutora Silvana, ela que trabalha com essa parte especificamente em nossa clínica. Ela faz essas avaliações neuropsicológicas e realmente a gente tem feito muito essa comparação entre problemas de atenção, de memória, resultados da variabilidade de frequência cardíaca lá na clínica. Alterações do HRV em sobreviventes da Covid-19. Uma das nossas investigações sobre esse tema incluiu 434 sobreviventes de Covid-19, avaliados 3 meses após a alta hospitalar. A pessoa teve a alta e aí foi feita a avaliação. Foram avaliados, aqui na parte psicológica, 2 aspectos gerais. A avaliação psicológica com foco em ansiedade, sintomatologia depressiva e distúrbios do sono. E também uma avaliação psicofisiológica, medindo o HRV em 4 fases: olhos abertos, olhos fechados, relaxamento natural e relaxamento induzido através da respiração diafragmática. A respiração diafragmática, quando feita numa frequência adequada, você tem um relaxamento que é induzido. Mas isso é muito específico, não é qualquer respiração também. Muito bem, aí ele traz os detalhes para obter o nível total do HRV, utilizou-se uma fórmula que é Very Low Frequency mais Low Frequency sobre High Frequency. E aí ele traz diversas faixas. Os principais resultados dessas pesquisas estão de acordo com outros achados recentes. Esses pacientes apresentaram alta prevalência de doenças crônicas como hipertensão sistêmica 32,6% e diabetes 30,4%, além de alterações psicológicas como ansiedade 12,2%, depressão 6,8% e distúrbio do sono 40%. Então 40% dessas pessoas apresentavam distúrbio do sono. Em relação ao distúrbio do sono, 41,5% dos pacientes referiram-se a problemas para dormir ou dificuldades para dormir,
45% tiveram despertares contínuos e 25,5% ainda experimentam sonhos recorrentes relacionados ao vírus ou à hospitalização. Isso pode ser sintoma do estresse pós-traumático, né? Então, a gente vê a importância de a gente fazer um treinamento com biofeedback de HRV, do tipo Cardioemotion, para que a pessoa possa equilibrar o sistema nervoso e ir contra todo esse desequilíbrio que se manifesta de todas essas formas. Impressionante tudo isso, né? Bom, do ponto de vista psicofisiológico, 67 a 81% desses pacientes apresentaram baixos níveis de HRV. E mesmo durante a fase associada ao relaxamento, apenas 13 a 28% apresentaram altos níveis de HRV. Ou seja, não adianta só relaxar. O relaxamento, se muito bem conduzido, pode melhorar a atividade do nervo vago, mas ainda é insuficiente. Por isso que eles fizeram o treinamento com a coerência cardíaca para aumentar essa função do nervo vago. Esse resultado pode ser explicado por uma possível perturbação autonômica ou desautonomia, também associado a aberrações psicológicas. Isso é consistente com os achados com pacientes de Covid-19 hospitalizados que apresentam diminuições no domínio da frequência em comparação com os sujeitos de controle e menores níveis de HRV que se relacionam com o pico de desfecho da saúde. Muito bem, modulação. Aqui ele vai falar especificamente do treinamento com biofeedback de HRV. Modulação do funcionamento autônomo através do treinamento do biofeedback de HRV. Ou seja, como modular, como organizar, em outras palavras, o funcionamento do sistema nervoso autônomo através do treinamento com biofeedback HRV, que é o contratipo do Cardioemotion. Existem diferentes estratégias de comportamento para diminuir a hiperatividade autônoma e melhorar sua modulação, a fim de melhorar a qualidade de vida e reduzir a comorbidade e mortalidade. Um desses tipos de tratamento é o biofeedback, uma técnica de intervenção psicológica e comportamental, biofeedback de HRV. É definido como um conjunto de procedimentos focado em fornecer aos pacientes informações precisas em tempo real sobre algum aspecto de suas respostas fisiológicas, com o objetivo de ensiná-los a regular ou controlar essas respostas de forma voluntárias. Essa definição talvez seja uma das mais importantes que eu vi até agora na literatura. É definido como um conjunto de procedimentos. Então você pode ter... Você pode ter diversos tipos de biofeedback, mas o aparelho somente é biofeedback se os pacientes receberem, não necessariamente o paciente, mas as pessoas que estão fazendo treinamento receberem informações precisas em tempo real sobre algum aspecto de suas respostas fisiológicas. Pode ser frequência cardíaca, pode ser sudorese, pode ser aumento da temperatura, pode ser ondas cerebrais. Tem várias dessas respostas fisiológicas que você pode medir, com o objetivo de ensiná-los a regular ou controlar essas respostas de forma voluntária. Então não adianta só medir, você tem que também ensinar a pessoa como controlar essas respostas. O treinamento de biofeedback de HRV é uma intervenção com resultados de curto prazo e de longo prazo. Então não é somente na hora, não. O biofeedback de HRV é uma intervenção com resultados de longo prazo também. Os efeitos podem ser vistos no aumento da homeostase cardíaca, ou seja, do equilíbrio da função cardíaca, bem como a atividade barorreflexa. O barorreflexo, eu já tinha falado bastante sobre isso, mas é a capacidade que o nosso sistema tem de regular nossa pressão arterial.
conforme a pressão arterial aumenta ou diminui, existe um controle baro de pressão, reflexo, que é o reflexo de controle da pressão arterial. Isso porque as estimulações geradas através do nervo vago e diminuição da hiperatividade simpática induzem um maior nível de relaxamento. Vamos lá. Ele fala que ele estimula o nervo vago, ou seja, ele estimula o parasimpático e reduz a atividade do simpático, levando aqui a um maior nível de relaxamento. Na realidade, não é nível de relaxamento, mas sim de um equilíbrio simpático-vagal. O relaxamento seria isso aqui, muita atividade do nervo vago, enquanto que a hiperatividade simpática seria isso aqui. Nem isto é bom. Os dois causam doença. O importante é esse equilíbrio. Então ele coloca em maior nível de relaxamento, não é bem um nível de relaxamento. Se você considerar que você aumenta isso, pode ser até que aumente o nível de relaxamento, mas o importante não é o relaxamento que seria isso aqui, seria o equilíbrio. Esse é o equilíbrio, é a homeostase. Esse é importante. Isso supera a modulação e o controle da produção de células inflamatórias e liberação das células inflamatórias. Nós falamos dos agentes inflamatórios lá em cima. Bom, pessoal, eu vou agora entrar, talvez mais para o fim, porque é muito extenso. Eu aconselho vocês que têm interesse, que trabalham com Cardiomotion, leia esse artigo na íntegra. O resultado é um aumento de um estado anti-inflamatório e regulação em diversos sistemas, como o sistema cardiovascular, melhor funcionamento autônomo, aumento do índice da frequência cardíaca na high frequency, que é na parte do nervo vago, e aumento nos níveis do HRV, ou seja, aumenta a saúde. Quando ele fala aqui aumento do estado anti-inflamatório, são 4 eixos de funcionamento do Cardiomotion conhecido, do biofeedback tipo Cardiomotion conhecido. Um eixo é o barorreflexo, nós falamos. Outro é a aferência vagal, ou seja, a informação do coração para o cérebro. Outro é conectividade cerebral, como o exercício, o treinamento com biofeedback, ele trabalha no sistema nervoso central e nas funções cognitivas. E o último eixo aqui é o eixo anti-inflamatório. Tem um trabalho muito interessante mostrando como é que aparece a inflamação induzida no corpo quando há desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Sem mais delongas, não quero fugir do assunto, senão a gente não termina nunca essa live aqui. Enfim, continuando aqui. Também pode aumentar a regulação emocional e comportamental e o funcionamento cognitivo e diminuir alterações psicológicas como ansiedade e depressão em pacientes com diferentes doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares. Então você vê regulação emocional, comportamental, cognitivo, psicológico e assim vai. Tudo isso é possível através da regulação do sistema nervoso autônomo com o biofeedback. O protocolo comum para treinamento de biofeedback HRV usa uma prática da respiração diafragmática que promove uma taxa respiratória da ressonância cardiovascular pessoal. Ou seja, para pessoas diferentes pode ter uma taxa diferente. Treinamento de 6 semanas com uma visita por semana, ou seja, eles fizeram um treinamento 6 semanas, sendo que um orientador ia uma vez por semana levantar os dados, acompanhar a pessoa, e os demais treinamentos a pessoa podia fazer sozinha com o aparelho em casa. O que ele não fala aqui é quanto tempo de treinamento foi feito. Isso é uma coisa que é difícil a gente encontrar na literatura, um protocolo muito bem estruturado, porque depende da pessoa, depende do paciente, depende da situação. Aqui ele fala em 6 semanas com uma visita por semana. Então, uma pessoa da equipe, eram 6 ou 7 pessoas nessa equipe, que visitavam ou faziam um treinamento ao vivo, as demais as pessoas sozinhas em casa.
Isso envolve um software biofeedback que dá reforço visual e auditivo quando os pacientes atingem a coerência cardíaca. E o aumento do HRV. Coerência cardíaca e HRV são sinônimos. Quando aumenta a coerência cardíaca é porque aumenta a variabilidade da frequência cardíaca. Enquanto registrava a frequência cardíaca e sua função da respiração. Além disso, são fornecidas técnicas psicoeducativas e ou cognitiva-comportamentais para tratamento de condições emocionais ou cognitivas. Bom, a aplicação desse protocolo tem sido demonstrado para produzir importantes mudanças na função autônoma, avaliado pelo HRV em pacientes com insuficiências cardíacas e outras doenças crônicas. Bom, aqui ele pega um caso específico, eu vou passar. Os achados de um determinado paciente são consistentes com os resultados relatados em pacientes com outras doenças crônicas que utilizam o mesmo protocolo de treinamento do biofeedback. Então, a gente tem visto as pessoas fazendo treinamento de 6 semanas, 10 semanas. 20 minutos por dia, 5, 6 vezes por semana. Ele fala que esse é um protocolo geral. Ele não traz especificamente isso, mas fala: os achados desses pacientes são consistentes com os resultados relatados em pacientes com outras doenças crônicas que utilizam o mesmo protocolo de treinamento. Ou seja, o protocolo é treine com biofeedback. Agora, o tempo e a intensidade e a frequência vai depender de cada estudo. Os sobreviventes de Covid-19 apresentam alterações autônomas muito semelhantes às pacientes com doenças crônicas ou cardiovasculares. Consequentemente, eles podem se beneficiar de um tratamento com biofeedback de HRV com resultados igualmente promissores. Bom, vamos lá para o final, senão não termina nunca. Conclusões ele fala aqui no conclusões e mensagem de ser levada para casa, é o que ele traz. Os resultados comprovam que o treinamento de biofeedback de HRV consegue melhorar o funcionamento autônomo e gerar uma melhor regulação simpático-vagal e cardiovascular. Os sobreviventes do Covid-19 apresentam distúrbios autônomos relacionados a sequelas cardiovasculares que podem se deteriorar em conjunto com sequelas físicas e emocionais simultâneas. Uma avaliação da função autônoma não só fornece informações sobre o estado funcional específico, mas também oferece um tipo de intervenção que pode diminuir o impacto deletério de alterações cardiovasculares autônomas, físicas e emocionais. Treinamento de biofeedback de HRV, treinamento com equipamento tipo CardioMotion, é um tratamento que tem que ser demonstrado eficaz e capaz de modular o HRV e melhorar a função autônoma de pacientes com doenças cardiovasculares crônicas. Por esta razão, deve ser considerado como parte do tratamento multidisciplinar dos sobreviventes do Covid-19. Então, esse aqui foi o trabalho que eu queria apresentar para vocês hoje. É um trabalho bastante extenso, com muitas informações importantíssimas para quem trabalha diretamente com pacientes com HRV, com Covid, mas não só. Se nós temos essa epidemia tão grande, possivelmente um psicólogo tem paciente com Covid, um fisioterapeuta com certeza tem, um médico também, um professor vai ter alunos que teve Covid, um empresário vai ter na sua empresa várias pessoas que tiveram Covid, que afeta o desenvolvimento, afeta o desempenho deles, afeta a parte cognitiva, isso nas escolas, em todo lugar. Então, se a gente presta muita atenção, acho que esse treinamento com biofeedback de HRV, por exemplo, o CardioMotion tem outros equipamentos, não é único, mas ele pode trazer uma melhora muito grande para todas as pessoas que tiveram Covid. Como se a pessoa não teve ainda vai ter, então possivelmente vai servir para todas as pessoas. Ok, pessoal. Então, em princípio, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido de valia. E
E lembrando que nós temos um curso agora em fevereiro. Quem tiver interesse em participar desse curso de biofeedback, a gente vai trazer muitas informações sobre o uso do feedback. Então, muito obrigado pela atenção e até segunda-feira que vem.